Olá pessoal, tudo bem? Satisfação enorme estar de volta aqui pelo Papa Concursos. Meu nome é Gustavo Faria, se você não foi meu aluno, minha disciplina é o Direito Processual Civil e pelas próximas horas nós vamos fazer aqui um curso muito interessante, um curso com abordagem de pontos essenciais dessa disciplina tão fundamental aí para a sua jornada. As provas de tribunais, sempre visando o processo civil, e é por isso que eu então vou me dedicar aqui, como sempre, a levar para vocês um conteúdo de altíssima qualidade, com objetividade, buscando focar naquilo que realmente importa, naquilo que realmente tem sido explorado nas nossas provas. A gente faz uma abordagem teórica, mas ao mesmo tempo a gente vai ali entremeando a explicação teórica com questões de provas anteriores e tenho certeza que no final aqui desse nosso módulo, você então terá um estoque teórico muito mais reforçado, que vai te deixar muito mais seguro para enfrentar as provas. Vocês têm aí em mãos, né, os nossos slides que vão ajudar a deixar nossa apresentação mais dinâmica. Tem aqui o meu Instagram, vai ser um prazer recebê-lo por lá, onde eu falo sempre do direito processual civil, sempre postando conteúdos da minha disciplina. E eu também trago aqui uma indicação de referência bibliográfica, meu manual. Eu tenho um manual de processo civil, aqui edição 2026, publicado pela Gen Método. Ele até aqui adorna as minhas gravações, faz parte aqui do meu estúdio, um manual com um conteúdo de muita significância, um conteúdo de alta qualidade, pensado especialmente para concursos públicos e tenho certeza que ele pode te ajudar. Um manual que reflete exatamente a metodologia que eu emprego aqui nas nossas aulas. Teoria, questões de concursos entremeadas, os julgados mais importantes dos nossos tribunais, tenho certeza que vai te ajudar. E sem perda de tempo, a gente já entra aqui no nosso primeiro ponto. Vamos trazer alguns elementos de teoria geral do processo, verificar pontos fundamentais, como as bancas vêm cobrando esses assuntos, e eu os convido a começar aqui pelos artigos 1º a 12 do CPC, não vou passar por todos, mas aqueles que me parecem mais importantes diante da recorrência nas provas, destacando algumas das normas fundamentais que então inauguram a leitura do CPC. A primeira norma fundamental que eu quero trazer para a nossa discussão, pessoal, é a norma fundamental da inércia da jurisdição e do impulso oficial. Muitos chamam de princípio da inércia e princípio do impulso oficial. O artigo 2º, ele diz, primeiro façamos uma leitura geral desse artigo, que o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Então, de que forma eu sugiro a gente estudar esse dispositivo? Dividindo-o em duas partes. Veja, a primeira parte, letra A, ela traz a seguinte informação. O processo começa por iniciativa da parte, salvo exceções previstas em lei. A segunda parte é o processo se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Então vamos lá? Começando pela letra A. O processo começa por iniciativa da parte. O processo então depende de demanda, depende de requerimento da parte para se iniciar. Ou, nas palavras da FGV, ela já fez menção a essas expressões que vou te mostrar agora, a jurisdição, segundo a nossa banca, né, ou uma das bancas que fazem essas nossas provas, é o poder-dever do Estado de julgar os conflitos de interesse mediante provocação. Então a ideia de provocação, de iniciativa, de demanda da parte diz respeito ao princípio da inércia. Sob pena, especialmente, pessoal, de caso o juiz dê início ao processo de ofício, termos ali o comprometimento da sua imparcialidade. Daí uma ideia de inércia, daí uma ideia de necessidade de iniciativa da parte. Agora o próprio Código deixa claro que pode haver, e de fato há, exceções previstas em lei. Vou trazer aqui algumas exceções do Código de Processo Civil, em que o juiz está autorizado a iniciar o processo de ofício. Veja, primeira exceção, procedimento especial de restauração de autos, já que esse artigo 712 diz que verificado o desaparecimento dos autos
perceba que o juiz pode, de ofício, promover-lhes a restauração. Outro exemplo, procedimento especial de arrecadação de herança jacente. Veja, o artigo 738 do CPC fala justamente da possibilidade de se instaurar o procedimento especial de arrecadação de herança jacente, independentemente de vontade das partes. Eu até trago aqui um julgado de informativo do STJ, mas que na verdade tem importância porque ele apenas reforça. Veja, que a herança jacente excepciona a inércia da jurisdição, tendo em vista que o Código confere legitimidade ao juiz para atuar ativamente, independente de provocação, seja para instauração do processo, seja para sua instrução. Então, bons exemplos aqui de exceções previstas em lei para o princípio da inércia. E a segunda parte do dispositivo? Ela diz que o processo se desenvolve por impulso oficial, também chamado de impulso processual. Então, atenção, pessoal. Se por um lado, como regra, a iniciativa das partes ela é exigida para o início do processo, não é necessária uma provocação para que cada ato processual subsequente seja praticado. Então, se o processo foi iniciado, como regra, mediante demanda da parte, ele segue o seu fluxo, ele segue o seu caminho por impulso oficial. Então, o processo se desenvolve por impulso oficial. Agora, o Código fala que também aqui é possível que haja exceções previstas em lei. Vou te dar aqui um exemplo de uma exceção prevista em lei. De um ato processual, um ato no curso do processo que o juiz não pode tomar sem iniciativa da parte. Ou seja, o juiz ele não pode dar início ao cumprimento de sentença das obrigações de pagar de ofício. Veja, o artigo 513, parágrafo 1º é muito claro ao dizer que o cumprimento de sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente. Então veja que o ingresso na fase de cumprimento de sentença das obrigações de pagar não se dá por impulso oficial. Pelo contrário, ele depende de requerimento do interessado. Dá uma olhadinha comigo como que a FGV cobrou esse tema aqui nessa questão de 2025, afirmando o seguinte: Maria, em conversa com Tiago, ambos estudiosos do direito processual civil, afirmou que a jurisdição, lembra que eu disse que ela usava essas expressões? É o poder-dever do Estado de julgar os conflitos de interesse mediante provocação, sendo vedada a iniciativa do juízo para deflagrar um processo judicial. É certo dizer que Maria se referiu a qual princípio da jurisdição? Ao princípio da inércia. Outra banca, de que forma o Sebrasp ele já cobrou esse tema? Dá uma olhada comigo. Assinale a opção correspondente àquele princípio por meio do qual é vedado ao Estado juiz dar início a um processo judicial ex officio. É o nosso princípio da inércia da jurisdição. Bastante cuidado com esses temas. E é assim que a gente vai desenvolver todo o nosso conteúdo, pessoal. Sempre foi assim nas minhas aulas, é assim no meu manual, é teoria e questões. Teoria e questões. Eu não gosto de deixar para fazer as questões só ao final dos capítulos. Eu gosto de já ir mostrando ao longo das explicações como cada um dos temas é cobrado. Agora, sempre de olho nas bancas, de olho na forma como as bancas têm cobrado esse assunto, eu preciso te mostrar algumas questões FGV que estabelecem uma relação desse princípio que a gente está estudando, o princípio da inércia da jurisdição, e um outro princípio, que é o princípio da congruência. E vocês vão ver como que a FGV tem feito com recorrência essa correlação nas provas de tribunais. Veja, quando a gente fala que é possível estabelecer essa relação, é porque de fato há uma relação entre o princípio da inércia e o princípio da congruência. Esse princípio está previsto lá no artigo 492 do CPC. Ele que diz que o juiz não pode proferir decisão de natureza diversa da pedida. Eu não posso fazer um pedido de decisão declaratória e o juiz conceder uma condenação, bem como,
condenar a parte em quantidade superior ao que foi demandado, o juiz não pode dar 20 se eu pedir 10, também ele não pode conceder objeto diverso do que lhe foi demandado. Eu peço A, ele dá B. Nesses últimos dois casos, temos aqui as chamadas sentenças ultra petita, né, que concede quantidade superior, e extra petita, que concede objeto diverso do que foi demandado. E qual é a relação que a FGV tem sempre destacado nas suas provas entre o princípio da inércia e o princípio da congruência? Veja, pessoal, isso porque, se a jurisdição, como regra, ela depende de provocação da parte para ser exercida, parece natural que o juiz, pelas mesmas razões, ele não possa conceder à parte algo além ou diverso daquilo que lhe foi solicitado. Faz sentido? Veja, nessa prova aqui de técnico do TJ de Santa Catarina, é a primeira vez que eu vou te mostrar esse assunto sendo cobrado. A vedação a que o juiz condene o réu a pagar ao autor quantia superior à pleiteada na inicial é um corolário lógico, é uma consequência do princípio da inércia. E isso foi dado como correto. Então, bastante atenção. Em outra prova de técnico, agora do TCE de Rondônia, ela estabeleceu essa mesma relação. Veja, a vedação a que o juiz condene o réu a pagar quantia superior àquela que é pedida na inicial é uma consequência da inércia, uma das características da jurisdição. Correto. Então veja quanta atenção você precisa dar a esse artigo 2º do CPC, tão explorado em provas das mais variadas bancas e com todas essas sinuosidade, né? Um tema assim que não é muito retilíneo e espero que tenha ficado claro. A propósito, para ter o seu retorno, né? Não deixe de sempre que possível, né? Lá no meu Instagram, me chamar pelo direct, me dizer de onde que você me assiste aqui pelo Papa Concursos, eventualmente levar alguma dúvida para mim, trazer um retorno sobre o que você está achando desse nosso módulo, que será um módulo extenso e eu tenho certeza que muito produtivo. Tá bom? Vai ser um prazer saber quem está me assistindo desse lado, aí para que a gente se aproxime, né? Para que a gente reduza aqui essa distância do online. Mas vamos para a próxima norma fundamental, que vai ser puxada lá pelo artigo 3º. Vai ser a norma da inafastabilidade da jurisdição, aqui no contexto, né, de um tema muito contemporâneo hoje em dia, que é o tema da justiça multiportas. Veja só, quando a gente fala em inafastabilidade da jurisdição, ou o princípio do acesso à justiça, a gente lembra imediatamente do artigo 5º, inciso 35 da Constituição e do caput do artigo 3º do CPC, de acordo com os quais a lei não excluirá da apreciação jurisdicional lesão ou ameaça a direito. Tenho certeza que todos conhecem o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Contudo, pessoal, aí é que a gente entra nessa ideia de justiça multiportas para a gente entender os parágrafos do artigo 3º. É importante você lembrar que, considerada a incapacidade da jurisdição de absorver e decidir, né, solucionar uma demanda cada vez maior de conflitos, e consideradas também as peculiaridades de cada caso concreto, tem se entendido cada vez mais pela necessidade de se pensar o sistema de solução de conflitos pela ótica de algo mais amplo, pela ótica do chamado sistema de justiça multiportas. E o que é a justiça multiportas? Segundo essa teoria, pessoal, a jurisdição ela não é a única, né, tampouco a principal opção das partes para resolverem os problemas jurídicos, devendo-se levar em consideração outros métodos que possam ser considerados adequados para a solução de cada caso concreto. E quais seriam? Você vai me perguntar, esses outros métodos, essas outras portas, não é isso? Essas portas do sistema de justiça multiportas. Além da porta da jurisdição estatal, a gente tem aqui no parágrafo 1º, né, uma homenagem, vamos dizer assim, à porta, né, da jurisdição privada, que é a arbitragem. Então, a depender do conflito, pode ser mais adequado tratá-lo, resolvê-lo pela via da arbitragem. E os parágrafos 2º e 3º, por sua vez, trazem uma porta que talvez para muitos é a porta preferencial, é a porta mais larga, né, que é a porta da solução
consensual dos conflitos. O parágrafo 2º diz que o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos, seja quando o Estado é parte na demanda, em que ele deve buscar soluções consensuais para aqueles conflitos em que ele esteja envolvido, mas seja também na posição de Estado-administração. Ele deve promover sempre que possível a solução consensual dos conflitos. Por exemplo, quando cria ali centros judiciários de solução consensual de conflitos no âmbito dos tribunais, é o Estado promovendo a autocomposição. E o parágrafo 3º vai na mesma linha, lembrando que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos, membros do MP. Atenção para questões objetivas que gostam muito de pegar essa parte final aqui, inclusive no curso do processo. Não apenas antes de o processo ser iniciado, mas também no curso do processo, tá bom? Bastante cuidado. Sobre o tema, olha o Sebrasp, nessa prova aqui de analista do TSE, cobrando o assunto. Afirmou-se que a denominada justiça multiportas não se aplica às causas que envolvam a fazenda, em razão do caráter indisponível e não patrimonial dos direitos de interesse público. Claro que está errado, porque vimos, que o Estado, sempre que possível, deve promover a solução consensual dos conflitos. Inclusive o Estado quando é parte, uma ação contra a União, contra um Estado da Federação, contra um município, enfim, contra as pessoas jurídicas de direito público. Então, por essa razão, errada. Então perceba que o artigo 3º, ele nos conduz a uma discussão, a uma reflexão sobre esse chamado sistema de justiça multiportas. Esse é um tema muito contemporâneo, sabe, pessoal? Nós já encontramos, inclusive, olha só, obras específicas sobre o assunto. O professor Fred Didier, por exemplo, e o professor Leandro Fernandes tem um livro, olha, bem volumoso, só sobre justiça multiportas. É um tema contemporâneo, essa obra, para mim, na minha visão, é a melhor sobre o assunto, talvez uma das primeiras que se dedicaram tanto a esse tema e falando aqui especificamente sobre justiça multiportas. É um tema que certamente se tornará cada vez mais presente nas nossas provas. E fim dessa análise, fim dessa reflexão que nos é ali encadeada pelo artigo 3º, o que o artigo 4º do CPC nos traz e como tem sido cobrado o princípio da duração razoável do processo. Acredito que todos aqui vão se lembrar, que tanto a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 78, quanto o artigo 4º do nosso CPC, prevêem a duração razoável do processo. Então há um princípio processual, que é o princípio da duração razoável do processo. Então veja, primeiro cuidado que eu queria que vocês tivessem com esse princípio. Vem comigo, eu vou até colocar aqui de uma outra cor, na parte final do artigo 4º, quando o Código de Processo diz que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, atenção, incluída a atividade satisfativa. Ou seja, não apenas na fase de conhecimento de um processo, naquela fase em que o juiz busca fazer o acertamento do direito, mas também na fase de cumprimento de sentença, mas também na execução de um título extrajudicial, na atividade satisfativa, que é aquela que é diferente da atividade cognitiva, também, e isso me parece natural, deve-se buscar um processo com duração razoável. Esse tema foi cobrado aqui pela FGV nessa questão de analista da defensoria, em que se afirmou assim: as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito. Só que aí ele diz, ressalvada a atividade satisfativa? Ressalvada não, incluída a atividade satisfativa. Outro ponto interessante que eu quero destacar sobre esse princípio, pessoal, e eu acho que você já percebeu isso, percebam que eu prefiro aqui, em todo o tempo, falar em duração razoável do processo no lugar de celeridade. Por quê?
Porque celeridade é sinônimo de rapidez. E muitas vezes, percebam, diante de peculiaridades da causa, o processo ele não tem como ser necessariamente rápido. Porque se ele for necessariamente rápido, nós podemos comprometer outras garantias fundamentais do mesmo quilate, do mesmo valor, como a ampla defesa, como o contraditório. O que a Constituição e o CPC querem nesses dispositivos do slide anterior é uma duração razoável. Ou seja, um processo que não tenha tempos mortos, né? Um processo com dilações que sejam irrazoáveis, indevidas. O que se quer é um processo com duração proporcional às peculiaridades, às particularidades da causa, né? Levando-se ali em consideração sua maior ou sua menor complexidade. Por exemplo, um processo muito simples, pouco complexo, como um pedido de indenização por danos morais por inclusão indevida do nome da parte no SPC. Se ele durar 5 anos, certamente eu posso afirmar que esse processo não teve uma duração razoável, porque ele é um processo de baixa complexidade e que não deveria demandar 5 anos. Por outro lado, se eu estou pensando num inventário de um sujeito com um patrimônio bilionário, com diversos herdeiros e muitas brigas entre eles, talvez, se esse processo durasse apenas 5 anos, eu afirmaria com toda certeza que esse processo teve uma duração razoável. Ou seja, a duração razoável é aquela que leva em consideração as particularidades da causa, é um processo que tem uma duração proporcional a essas particularidades, levando-se em consideração, né, partindo-se ali de uma maior ou menor complexidade. Veja, está parecendo muito profundo? Cuidado que eu vou te mostrar nossas bancas cobrando isso. Mas antes, eu até deixo aqui no seu material de apoio uma passagem que eu retiro da minha obra, em que o professor Marinoni diz que, em verdade, o que a Constituição e o Código determinam é a eliminação do tempo patológico, né? A patologia como uma doença, como algo a ser evitado. O que é essa patologia? É a desproporcionalidade entre a duração do processo e a complexidade da causa. E veja, né? Essa análise, então, pautando-se no princípio da razoabilidade, justamente para dizer se a duração do processo é razoável. Ah, Gustavo, isso não cai em provas de técnico e analista, não. Olha só, numa prova de técnico judiciário, a FGV afirmando o seguinte: em relação ao princípio da duração razoável do processo, é correto afirmar que a análise da indevida ou excessiva duração depende do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. Correto. Tá vendo? Bastante atenção, bastante cuidado com essas conexões aqui que o princípio da duração razoável do processo nos exige. Qual é o próximo princípio? Vamos agora falar do princípio da cooperação. O que o princípio da cooperação nos traz de importante? O artigo 6º do CPC ele já é aqui um pontapé inicial necessário, quando o Código diz que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Veja só, pessoal, quando a gente fala em um processo cooperativo, um processo regido pelo princípio da cooperação, primeiramente, o que nós temos que entender é que o modelo cooperativo de processo é um modelo que vai além, ele é diferente daqueles tradicionais modelos de processo. Quais são os modelos tradicionais de processo? O primeiro é o modelo adversarial, em que há um protagonismo das partes na condução do processo. E o outro modelo é o modelo inquisitorial, né, em que há um protagonismo do juiz. O que o modelo cooperativo de processo traz é que, nesse caso, nós não temos protagonismo. Nós temos, aqui nesse caso, um ambiente, uma comunidade de trabalho em que todos, juiz, partes, devem colaborar para se chegar a uma decisão de mérito justa e efetiva. Alguns falam
que o processo regido pelo princípio da cooperação é um processo policêntrico, né? Por que policêntrico? Ele não tem um centro só, um centro no juiz ou centro nas partes. É um processo que reconhece vários centros, porque todos têm a mesma importância na construção do processo. Processo também comparticipativo é uma expressão que se usa, todos devendo participar, todos com deveres ativos de conduta, deveres ativos de participação na construção das decisões judiciais. Eu até trago aqui uma passagem da minha obra que sintetiza parte do que eu acabei de te dizer, para a gente começar a entender o que tem sido cobrado nas questões de princípio da cooperação, quando se fala aqui numa técnica de construção de um processo democrático, em que uma comunidade de trabalho, olha só, o processo como comunidade de trabalho, e deve ser revista nessa perspectiva policêntrica e comparticipativa, afastando qualquer protagonismo. E aí vem o ponto mais importante, pessoal. Esse ponto é o ponto que tem ali cercado, algumas questões de prova têm cercado o que eu vou te falar a partir de agora. Porque para a implementação desse modelo cooperativo de processo, né, porque até agora está tudo muito assim abstrato, para a implementação, para a materialização desse modelo cooperativo de processo, a doutrina ela tem especificado alguns deveres de conduta, tanto para as partes quanto para o juiz, ora mais voltados para as partes, ora mais voltados para o juiz, deveres que decorrem desse modelo cooperativo de processo. Quais são os deveres que eu chamo aqui de deveres inerentes ao modelo cooperativo de processo e de que forma isso pode nos ajudar numa prova que envolva o princípio da cooperação? Veja, primeiro vou passar por todos, depois eu falo rapidamente sobre cada um. O dever de zelar pelo efetivo contraditório, o dever de esclarecimento, dever de prevenção, dever de auxílio ou assistência e o dever de lealdade ou boa-fé. Vamos começar? Aqui, vejam, permitam-me dizer que esse primeiro dever, o dever de zelar pelo efetivo contraditório, ele vai ser colocado aqui em banho-maria, porque a gente vai voltar a falar especificamente sobre efetivo contraditório quando eu abordar especificamente esse princípio. Então, por hora, deixa aqui ele de lado, já já a gente volta a falar sobre a preocupação do processo, a preocupação de um modelo cooperativo do processo com o efetivo contraditório. Mas veja, nós temos também o dever de esclarecimento. Por que o processo cooperativo traz para todos os sujeitos do processo um dever de esclarecimento? Perceba. Pessoal, primeiro, quanto às partes, dizer que há um dever de esclarecimento significa que as partes têm o dever de apresentar as suas pretensões, os seus requerimentos de forma clara, de forma coerente, para facilitar a compreensão e a decisão do magistrado. E quanto ao magistrado, quanto ao juiz, esse dever de esclarecimento consiste no dever do magistrado de requerer esclarecimentos das partes quanto às suas manifestações, quanto aos fatos narrados, quanto aos seus pedidos, bem como o dever de esclarecer os seus próprios pronunciamentos para as partes, O que decorre naturalmente, você deve estar imaginando, do princípio da fundamentação das decisões. Então, essa é uma ideia ligada ao chamado dever de esclarecimento. Um processo cooperativo impõe às partes e ao juiz esses deveres, entre eles o de esclarecimento. Temos também o dever de prevenção, esse muito ligado à figura do juiz. Esse é o dever que o juiz tem de apontar eventuais deficiências processuais nas postulações das partes. Ele previne a extinção do processo sem resolução de mérito, ele evita a extinção do processo sem resolução de mérito a partir do momento em que ele aponta, ele denuncia irregularidades processuais para que as partes, sempre que possível, possam saná-las. Nós temos alguns dispositivos do CPC que deixam muito claro esse dever de prevenção. Veja comigo. Começando pelo artigo 76, que diz assim: se o juiz
ele verificar a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, ele não vai extinguir o processo de plano. Ele suspende o processo e abre prazo para sanar o vício. Outro exemplo, o artigo 139 diz que incumbe ao juiz, entre outras coisas, determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios. Então veja, aqui nós temos revelado esse dever de prevenção. O juiz, ele previne, ele tenta evitar o máximo possível uma sentença que julgue o processo extinto sem resolução de mérito. Então, num processo cooperativo, cabe ao juiz prevenir, advertir as partes para evitar que o processo seja extinto e fazer com que ele chegue a uma decisão de mérito. Mas o modelo cooperativo do processo, caminhando para o fim, ele também traz para o juízo em especial o chamado dever de auxílio ou dever de assistência. O que significa isso? Esse dever, pessoal, consiste em auxiliar, de acordo com esse dever, o juiz ele deve auxiliar as partes na superação de eventuais dificuldades, obstáculos que, de alguma maneira, impeçam o exercício dos seus direitos. Olha um bom exemplo aqui de dever de auxílio nos termos do CPC. Lá no artigo 256, parágrafo 3º, quando o Código fala de citação por edital, ele diz que para citar por edital, uma das hipóteses é quando o réu estiver em local ignorado ou incerto. Só que para que isso possa ser feito, é necessário que o autor comprove que restaram infrutíferas as tentativas de localização do réu. Aí olha que interessante, vou até mudar de cor. Olha aqui, olha o dever de auxílio. Inclusive, mediante requisição pelo juízo de informações sobre o endereço do réu. Quando o juiz, ele então requisita a cadastros de órgãos públicos, a concessionárias de serviços públicos, essas informações, ele está cumprindo esse dever de auxílio. Veja, ele está cooperando para que o processo chegue a uma decisão de mérito, a um resultado efetivo. Faz todo sentido, não faz? Então, um exemplo aqui de dever de auxílio nos termos do Código de Processo. E para fechar o tema, que acaba nos conectando com o nosso próximo princípio, pessoal, um último dever inerente ao modelo cooperativo de processo é o chamado dever de lealdade ou dever de boa-fé. Veja, afinal, agir de boa-fé no processo também é cooperar, não é isso? É cooperar com a obtenção ou para a obtenção dos fins do processo, evitar prejuízos ao seu andamento por meio de uma postura leal, por meio de uma conduta de boa-fé. E é sobre isso que a gente fala, no nosso próximo tema, que vai envolver exatamente o princípio da boa-fé. Mas façamos aqui uma rápida pausa, volte comigo para o próximo bloco para a gente seguir a partir deste princípio. Até já!